Em nenhum momento nesses 11 anos, eu não sei quantos dias tem 11 anos, eu não sei quantas horas, quantos minutos, mas em nenhum momento essa fé parou. Em nenhum momento nesses 11 anos essa fé recuou, mas ele só avançou, 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 avançou. E hoje estou aqui, nesse lugar, para dizer para você que Jesus Cristo é real, que Jesus Cristo tem vida eterna para todo aquele que nele crê, que Jesus Cristo cura corações que estão feridos, que Jesus Cristo restaura. Disse que eu sou do Paraguai. Eu sou um paraguaio, me chamo Rolando Salinas, mas meus amigos brasileiros me chamam de Orlando, é mais fácil, né? Sou casado com a Débora. Eu nasci em Assunção, no Paraguai, e a minha esposa nasceu em Brasília, pertinho daqui. E nos conhecemos lá em Foz do Iguaçu, há uns 20 anos. E de lá para cá construímos uma linda história, uma linda família. E eu quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, o privilégio, ao pastor, que nos conhecemos há pouco tempo, mas já tenho um carinho muito grande por eles. E também por todos vocês aqui. Estou muito feliz de estar rodeado em meio de pessoas muito bonitas. Eu venho nesta noite mostrar a vocês feridas que foram cicatrizadas. Eu tenho certeza que ao sair por essas portas, se você permitir que o Senhor fale o teu coração, haverá um antes e um depois, e a tua geração será marcada para sempre. Amém? Queria ler um texto bem rápido. Efésios 5, do versículo 15 em diante. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando o máximo o tempo, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Glória a Deus. Eu quero falar sobre o tempo, o valor do tempo. Tempo cronometrado, que conhecemos como horas, dias, meses, anos, que se divide em três: tempo passado, presente e futuro. O homem nasce no tempo, ele vive no tempo e ele morre no tempo. O tempo passa por mim e por você, sem que nós possamos fazer nada para segurá-lo, nada para voltar ao ontem, e nem nos projetar ao futuro. Tudo que eu e você temos é o tempo presente. Durante a nossa vida, desde o nascimento até a morte, passamos por algumas estações, algumas etapas. Entre elas temos a infância, a adolescência, a idade adulta e a terceira idade. E para cada uma dessas estações, há um tempo determinado. Existe o tempo para viver essas etapas da vida. E muitas vezes, por falta de entendimento, mal aproveitamos esse recurso tempo. E às vezes somente valoramos depois que perdemos. E muitas vezes deixamos as coisas importantes para depois. E justamente por culpa dessa palavra depois, problemas surgem. Filhos se perdem, porque os pais deixaram para depois amá-los.
depois corrigi-los, depois dedicar um tempo a eles. Casamentos terminam porque o casal deixou para depois dialogar, depois ter um tempo de qualidade juntos, depois se perdoarem. Pessoas se desesperam na alça de um caixão, porque deixaram para depois abraçar, depois amar, depois perdoar. Nessa primeira parte da minha fala, eu queria falar sobre o tempo que passa, ele não volta mais. O tempo que passa, ele não volta mais. Há uns 20 anos eu conheci a Débora. E logo após a gente começou a se relacionar. Depois de um tempo passamos a morar juntos. E no ano de 2001, ela engravidou da nossa primeira filha, e que se chama Laura. Então a Laura nasceu em 2001, setembro. Muito novos. Desaproveitamos muitas etapas importantes daquela estação das nossas vidas por falta de entendimento. Eu passava a maior parte do meu tempo trabalhando, viajando. E a consequência disso, o dia que a Laura nasceu, eu não estava. E o tempo foi passando. Também algum dos seus aniversários eu estava ausente. Porque naquele tempo, a família não era a minha prioridade. Embora eu já tenha uma família. A motivação da minha vida era trabalhar e trabalhar para adquirir coisas. E deixei aquilo que verdadeiramente tem valor para depois, que é a família. E no ano de 2009, me aconteceu algo muito, muito importante. Hoje eu entendo que foi importante, mas na época não. Pela dureza do meu coração. Deus enviou um profeta para falar comigo. Um homem que eu nunca tinha visto na minha vida. E ele me disse: eu tenho uma palavra de Deus para você. E Deus me disse que você não vai aceitar, mas mesmo assim eu vou te falar. Esta filha é um presente de Deus para a mãe. E agora Deus vai dar um presente para você. É um filho, um homem. Mas Deus está te chamando para você mudar a tua maneira de viver. Mudar a maneira errada que você vive. Assumir a tua família. Assumir o papel de pai. E Deus está te chamando para uma nova história. Mas aquelas palavras vinham totalmente na contramão do que eu tinha como prioridade de vida. E a dureza de coração não me permitiu ouvir mais do que aquele senhor me falou, que hoje não me lembro. E me arrependo muito por não ter ouvido ele mais. Então eu não agarrei aquelas palavras como algo normal, algo corriqueiro. Eu disse: esse aqui é mais um daqueles que lhe fizeram lavagem cerebral. É mais um daqueles. Porque ele estava com a Bíblia debaixo do braço. Então eu tinha um preconceito muito grande com pessoas que queriam falar de Jesus para mim. Porque eu já tinha a minha fé. Eu já tinha a minha crença.
Resultado, alguns dias depois a Débora sentiu alguns desconfortos, fez o teste e descobriu que estava grávida. E algum tempo depois soubemos que seria um menino. Então nasceu o nosso segundo filho, Orlando. Me lembro naquela época, o Cristiano Ronaldo estava em ascensão, o jogador. Meu nome é Rolando e o nome dela é Cristina, Débora Cristina. Daí eu falei, vou colocar o nome dele de Cristiano Ronaldo. Aí chegamos no cartório. Aí eu pensei, mas se eu colocar esse nome, vão achar que é por culpa desse jogador. Aí eu falei, eu quero colocar o nome dele de Rolando Júnior. Aí a moça falou, tem certeza, pai? Porque vão brincar com ele na escola. Então eu falei, então coloca o nome dele de Orlando. Então nasceu o Orlandito. E aquele homem não estava errado, porque aquele filho foi um presente de Deus muito grande para a minha vida. Mas os meus olhos viram essa criança nascer, crescer, mas não foram suficientes para que eu pudesse parar e tentar mudar a maneira como eu administrava a minha vida. Em vez disso, eu vivia mais afundado na ganância, tentando acumular riquezas. Ficava dias fora de casa. E eu não sabia. Mas hoje eu sei que essas atitudes tornaram os meus filhos em filhos órfãos de um pai vivo. Filhos órfãos que têm seu pai vivo dentro de casa. O corpo está presente, mas ele está distante dos filhos, distante de um abraço, distante. E chegamos no ano de 2012. A Laura estava com 10 anos, o Orlandito com 2, e fomos fazer um passeio para Camboriú. Ele fica lá em Santa Catarina, na praia. E lá tem uma serra, quando você vai chegando numa cidade que chama Joinville, e sofremos um acidente grave. Naquele dia meu irmão também nos acompanhava. E um caminhão perdeu os freios naquela serra, e ele se chocou violentamente contra o nosso carro. Eu não tive tempo de ver, mas ficamos sabendo depois que o caminhão vinha se chocando em alguns outros carros, jogando os carros para fora, pegando fogo nas suas rodas, e nos atingiu em cheio. E segundo o laudo da polícia rodoviária, o nosso carro, após bater numa mureta, ele conseguiu voar e quebrar a copa de uma árvore de 6 metros, para logo cair. Eu me lembro que consegui soltar meu cinto, quebrei o vidro que já estava todo quebrado, e gritei pelas crianças, gritei pela Débora. E quando eu saio para fora, eu vi que a Laura estava em uma valeta. Ela foi jogada para fora do carro, e ali estava inconsciente, perdendo sangue. Então ali é a lembrança que eu tenho do acidente. Eu apaguei. Eu acordei dentro de um hospital na cidade de Joinville. E ali eu tive a notícia que o motorista do caminhão e o meu irmão de 18 anos morreram no local do acidente.
A minha consciência, ela ia e voltava devido à pancada que eu levei na cabeça. E muito abalado com essa notícia, porque meu irmão menor era como se fosse o segundo, como se fosse um pai para ele. Eu sou o irmão mais velho. E nesse desespero eu falei: cadê a minha esposa? Cadê as crianças? Então trouxeram a Débora, colocaram um do lado do outro e falaram para nós: a Laura nesse momento está em um procedimento cirúrgico e nós não sabemos qual vai ser o resultado, porque o caso dela é grave. E vocês precisam estar fortalecidos juntos nesse momento, porque o teu bebê, o teu filhinho não resistiu e faleceu. O Orlandito está morto. Quantos pais temos aqui? Pai e mãe. Eu, quando recebi essa notícia, voltei no tempo e lembrei que algumas horas estávamos no café da manhã, no lugar onde a gente parou para dormir, e lembrei dele daquele jeito brincalhão. Ele me chamava de bai, bai, dele subir no meu colo e apertar assim meu rosto. E por um momento passou na minha mente que eu não veria mais um momento como esse, que eu chegaria na minha casa e lá ele não estaria também. Fui tomado por uma dor, por um desespero. Então conseguiram me dar alta, com muita dificuldade, para transportar o corpo do meu filho e do meu irmão até o Paraguai. Aquilo que era para ser um passeio, de repente, se tornou em um pesadelo. O acidente foi no domingo 19 de fevereiro de 2012, domingo de carnaval. Já era na quarta-feira quando levamos eles para enterrar. E naquela mesma tarde voltamos para Joinville, pois a Laura estava na UTI. Chegamos lá quinta-feira e fomos diretamente ao prédio. Eu me lembro que quando estávamos assinando a ficha para subir lá, se aproximou uma senhora bem humilde, bem simples. Ele era um prédio, um lugar, um chão bem limpo. Por isso aquela imagem ficou gravada na minha memória. E essa senhora falou assim para minha esposa: moça, o Senhor Jesus manda te falar, aconteça o que acontecer aqui nessa tarde, Ele estará contigo. Então nós subimos, fomos nos reunir com a equipe médica. Lá estavam psicólogos, um grupo de médicos. E eu olhei para o olho daquele doutor e eu vi que o olho dele estava vermelho. E eles tentaram nos explicar a parte técnica dos procedimentos. Eu falei: doutor, cadê a minha filha? Eu quero saber, cadê a Laura? Como está a minha filha? E ele me disse: pai, a tua filha teve morte cerebral. A Laura está morta. A Débora e eu caímos naquele piso, no chão, abraçados. E não havia nada nem ninguém que pudesse consolar o nosso coração. Aquele homem que até então era autossuficiente,
algumas vezes prepotente, egocêntrico, autoritário, coração duro. Naquele momento eu estava recebendo um arado, uma picareta do céu, despedaçando meu coração. Eu lembro que falei assim: doutor, vamos fazer o possível, porque ele me disse: por mais 2 horas o coração da tua filha vai bater, e depois ele vai parar. Temos que retirar os aparelhos que estão mantendo ela viva, já não há o que fazer. Então eu disse para ele: não, doutor, vamos fazer o possível, vamos levar lá para São Paulo. Eu tenho parentes que vão me arrumar dinheiro, vamos fazer o possível para manter a Laura viva. E ele me disse: pai, a questão não é mais econômica, já não há o que fazer. E naquele momento, o dinheiro pelo qual eu perdi noites de sono, perdi momentos importantes do crescimento dos meus filhos, perdi oportunidades valiosíssimas da vida deles. Naquele momento que eu mais precisei dele, para nada me serviu, a não ser para comprar 2 caixões para os meus filhos. Então, mais uma vez, recebemos o corpo da Laura e voltamos com ele até o Paraguai. E quando nós chegamos no velório, eu abracei aquele caixão branco. E pensar que a minha filha está lá dentro. Dos cabelos bonitos. Uma morena, uma menina muito bonita. Eu falei: filha, como eu queria te dar um abraço. Filha, como eu queria que você soubesse que você me faz tanta falta. Filha, como eu queria que tivéssemos uma oportunidade de comer uma pizza juntos, como você tanto quer. Filho, como eu queria que você saísse daí para a gente ir jogar bola juntos. Filho, eu te prometo que a partir de hoje vou me tornar o melhor pai do mundo. Fiz tantas juras de amor na alça de um caixão, que hoje eu entendo que foram palavras de um homem insensato, de um tolo, de um pai irresponsável. Por acaso eu não tive oportunidade para amar meus filhos? Por acaso eu não tive tempo, pai, para levar meu filho no parque? Por acaso eu não tive oportunidade nos 10 anos da Laura de falar para ela o quanto ela era importante para mim? Mas eu não sabia que é um tempo determinado para todas as coisas aqui na terra. E pela falta de entendimento sobre o tempo, eu tive que me lamentar na alça de um caixão, já quando meus filhos não poderiam me ouvir mais. Mas eu não sabia. Por isso eu tive que valorar somente depois que eu perdi. Se você tem pessoas importantes na tua vida, dê valor
ainda hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Queria mostrar um vídeo, por favor. Você que chegou agora, preste bem atenção. Fica até o final desse vídeo. É muito forte que Deus está falando com o Brasil. Esse é o filho dele, né? A criança. Eu quero falar para você que ele teve que perder a sua filha, o seu filho, para voltar para Deus. E o que Deus quer do Brasil? Deus quer que o Brasil se arrependa. Deus quer que o Brasil volte à essência. Deus quer que o Brasil, sabe, busque o Senhor. O que está faltando no Brasil é isso: buscar o Senhor. As pessoas pensam que o Brasil vai mudar da forma que está. O Brasil não vai mudar. Este homem, ele teve que perder os seus entes queridos para voltar a Deus. Fica até o final dessa live. Olha a criança dele, coisa mais linda. O que está faltando no Brasil é arrependimento. As pessoas não, sabe, não se arrependem. Entenda, valoriza a família. O milagre vai acontecer. Olha aí, queridos, coisa terrível que esse homem teve que passar por causa da sua desobediência. E o Brasil precisa, amado, se aproximar de Deus. Deus quer que você se aproxime dele. O nosso Deus é o Deus de milagres. Ontem Deus me usou na igreja, atraídos pela cruz, falando que o povo precisa se arrepender. O Deus de promessa. Olha isso aí, queridos, que situação. Imagina ele vendo esse desastre, para ele ter um encontro com Deus. E muitas vezes passamos por situações que nós não entendemos. Como esse homem passou, ele passou um momento de perda, porque Deus queria que ele voltasse aos pés da cruz. Muitos não estão entendendo, mas o que tem a ver com o Brasil, amado? As pessoas estão tão preocupadas com políticas, um brigando com o outro, esquecendo que Deus é maior do que político, esquecendo que Deus é maior do que qualquer tipo de pessoa. As pessoas estão tão preocupadas olhando para a terra, esquecendo que Deus, só Ele que pode mudar o cenário desta nação. Você vê tanta briga, tantas discussões, as pessoas perdendo o amor, você vê tantas contendas, e as pessoas estão esquecendo que só Deus pode salvar esta nação. Olha aí, ele doou os órgãos. É muito, sabe, é triste de ver um pai perder os seus filhos. Mas por que ele perdeu? Teve um propósito. E o que nós estamos passando no Brasil, amado, tem um propósito. O que Deus quer do Brasil, o que Deus quer de você? Se aproxima do Senhor, se arrependa. É isso que Deus quer da nação brasileira. Fica até o final, porque tem milagre para acontecer na sua vida. Tem milagre para acontecer na sua família. Olha aí, ó, o jovem que era o irmão dele, que perdeu sua vida. Oh, aleluia. Aleluia. Deus quer renovar a sua fé. Deus quer renovar suas promessas, mas você precisa voltar a Deus. Homem não vai salvar o Brasil. Quem vai salvar o Brasil é Deus. Entenda isso. Se humilhe, se aproxima dele, que ele vai se aproximar do Brasil. É isso que Deus quer. As pessoas não entenderam que nós estamos numa guerra espiritual, mas as pessoas estão deixando da essência, acreditando mais no homem do que Deus. Só Deus que pode mudar o cenário desta nação. Só Deus que pode mudar o cenário da sua família. Deus te trouxe aqui hoje para você ser renovado. Compartilha, dê seu like, compartilha o máximo de pessoas. Tem pessoas que precisam ouvir esta live na Brassuri Bicandaraia. Tem pessoas que precisam ser restauradas. Deus te trouxe aqui. Fica até o final dessa live. Você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa, até o dia em que Ele seja tudo que você tiver. Chore, mas não pelos meus filhos. Nesta noite pense nos teus. Como está a tua vida? Como está a tua casa? O que tem sido a tua prioridade? Quem te garante que amanhã você vai ter a oportunidade de abraçar,
perdoar. Se você tem pessoas importantes, dê valor ainda hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. E eu inicio esta segunda parte dessa história falando que Deus é o Deus das oportunidades. Deus é o Deus da segunda chance. Diante de mim haviam dois caminhos: a de deixar-me levar pelas circunstâncias que me rodeavam e entrar em um caminho profundo, um buraco negro, que eu seria impossível sair de lá. Ou me aproximar de Deus, me achegar a Ele, porque somente Ele tem a palavra de vida. Então, depois do enterro da Laura, eu estava muito quebrantado. Havia um arrependimento muito grande, verdadeiro e sincero no meu coração. Foi preciso pegar na alça do caixão dos meus filhos, para que somente ali esse coração duro pudesse estar pronto, para que a semente da palavra de vida pudesse entrar e produzir frutos. E eu me lembro, em meio a uma dor profunda, eu me afastei do lugar que estávamos. Eu falei: Deus, por que dessa maneira? Que eu fiz de tão errado para merecer isso? Você me falou que me daria um filho e agora esse filho está morto. Porque até então eu conhecia Deus somente de ouvir falar dele, porque as minhas atitudes eram totalmente contrárias, eram de pessoas que nunca tiveram uma experiência com Deus. Mas naquele momento de dor eu me acheguei a Ele, e Ele viu a sinceridade no meu coração. E Ele me visitou. Eu pude sentir a presença dEle. E Ele me disse assim: filho, isso que você está passando não é para a sua perca, isso é um ganho para a tua vida. Agora você não entende, mas logo você vai entender. E a palavra que vem de Deus vale mais do que ouro em pó. Essa palavra que entrou na minha mente. Eu nunca tinha lido Bíblia na minha vida, até ali. E algum tempo depois, eu encontrei esse versículo que está lá em Provérbios: a sabedoria que vem de Deus vale mais do que ouro em pó. E Ele me disse: os teus filhos, eles não estão mortos. Teus filhos estão vivos, porque a morte foi vencida há mais de 2000 anos atrás. E quando Jesus subiu numa cruz, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. É o primeiro dentre os que ressuscitou, e consequentemente todo aquele que nele crê também ressuscitará. E todas as crianças, agora vou trazer o nosso linguagem, que morrem, elas vivem, porque não tem pecado e tem acesso livre. Mas Ele me disse: mas se você morresse nesse acidente, haveria uma separação eterna, e nunca mais você reencontraria teus filhos, porque você não tinha salvação, você não tinha Salvador.
o teu nome não estava escrito no livro da vida. Então eu entendi que eu estava diante da maior oportunidade da minha vida. De um dia reencontrar meus filhos. Jesus era a garantia para encontrar meus filhos. Jesus era a ponte para que eu pudesse unir o meu passado com o meu futuro, onde meus filhos já estão. Então já não tive mais dúvida. Em 2009, quando tive essa oportunidade, meu coração estava muito duro. Eu falei, vou deixar isso para depois. Mas ali, com o coração quebrantado, depois de pegar na alça do caixão dos filhos, eu tive uma segunda chance. E eu agarrei com todas as minhas forças. Já não importava o que as pessoas iam pensar ao meu respeito. Ou aquele ali virou um crente. Já não importava o que meus amigos de farra iam falar de mim. Eu queria Jesus. Então naquela tarde tomei a maior decisão da minha vida. Entreguei a minha vida a Jesus. Eu recebi como meu único Senhor e Salvador. Eu e Ele ali, mais ninguém. Ele mesmo me visitou naquela tarde. Eu falei, eu quero isso. Porque Ele trouxe uma paz tão grande no meu coração. Eu me agarrei nessa certeza que a morte já foi vencida. E consequentemente todo aquele que crê em Jesus também ressuscitará. Então eu fui onde a minha esposa estava. Eu peguei nos braços dela e falei, Débora, você lembra? Não chores mais. Nossos filhos estão vivos. Nós estamos mortos. Estávamos, mas agora temos a oportunidade de ser vivos para sempre. E Jesus é a garantia. Jesus é o caminho. Nossos filhos estão vivos, falei para ela. E as pessoas que nos rodeavam, porque aonde a gente andava, as pessoas iam atrás, com medo da gente. E aí eles falaram assim, agora que enlouqueceram de vez. Mas essa loucura já fazem 11 anos. Em nenhum momento nesses 11 anos, eu não sei quantos dias tem 11 anos. Eu não sei quantas horas, quantos minutos, mas em nenhum momento essa fé parou. Em nenhum momento nesses 11 anos essa fé recuou. Mas Ele só avançou, 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 avançou. E hoje estou aqui, nesse lugar, para dizer para você que Jesus Cristo é real, que Jesus Cristo tem vida eterna para todo aquele que nele crê. Que Jesus Cristo cura corações que estão feridos. Que Jesus Cristo restaura. E Ele tem feito coisas sobrenaturais na minha vida. Mas eu abri uma chave. E a chave para quem está enlutado. E para quem tem a oportunidade de ouvir que Jesus é a garantia para a morte, é você aceitar. Eu aceitei. Em meio à minha dor, em meio ao meu direito de pai, de ainda chorar pelos meus filhos, os primeiros dias em diante eu decidi aceitar a minha condição, a minha situação, e crer incondicionalmente que em Jesus Cristo o fim das coisas já estão garantidos, porque lá na frente é vida eterna. Mas a parte triste da história é esta:
quando ele me falou que Orlandito seria um presente. Lembram? Em 2009? Ele foi um presente para mim. Quando ele nasceu, Deus me mostrou a sua graça, o seu favor sobre a minha vida. Mas a dureza do meu coração não permitiu que eu enxergasse. Então ele me fez entender que quando ele recolheu eles, o Orlandito foi o que completou o círculo. Porque se fosse somente a Laura, talvez eu ficaria somente com remorsos, e não seria suficiente para que eu pudesse chegar a um ponto de me arrepender verdadeiramente, para que eu pudesse tomar uma conversão de vida. Então quando o Orlandito veio, quebrantou meu coração. Quando o Senhor recolheu eles, eu caí. E esse foi o preço para que eu pudesse me achegar à graça. E quando eu entendi isso, eu agradeci ao Senhor. Pode parecer fora de contexto o que eu vou te dizer, mas é a verdade. Eu agradeço ao Senhor pelo acidente, porque através do acidente eu pude me achegar a Ele. E quando eu me acheguei a Ele, eu entendi que o meu problema, a minha perca, não era absolutamente nada diante da sua grandeza. Porque eu entendi que os filhos não eram meus, eram herança do Senhor, e que estava somente por um tempo sobre o meu comando, para que eu pudesse dar destino, para que eu pudesse ensiná-los o caminho que eles devem andar. Mas o caminho que eu andava eram caminhos de morte. Então o Senhor interveio a tempo e levou eles ainda inocentes. Porque se eles ficassem ainda nas minhas mãos, eu era alimentado pelo padrão do mundo, e eles seriam ensinados da mesma maneira, e o fim disso seria a morte eterna. Então o Senhor interveio a tempo, recolheu meus filhos ainda inocentes e me converteu, me transformou, para que um dia nós pudéssemos nos encontrar para sempre. E Ele me fez entender que se eu entendesse, quando eu tive a oportunidade de andar nos caminhos do Senhor, e esta é a única parte triste dessa história, o acidente não iria acontecer. Se eu tivesse entendido em 2009, o acidente não iria acontecer. O acidente foi necessário porque era a única maneira, era o preço para que eu pudesse entregar o meu coração. Então o Senhor, com poucos dias, me curou. 30, 40 dias, estava totalmente realizado em relação aos meus filhos, porque eu tive a certeza de onde eles estavam. E eu entendi que havia ainda um tempo aqui para a minha vida. E eu fui sendo transformado de glória em glória, de dia após dia. Os meus passos foram mudados, os meus olhos foram transformados, a minha mente foi transformada, a minha vida foi mudada. Aquele homem que por muitos anos falou para a mulher dele: não se iluda comigo, pois eu não sei até quando vou estar com você. Eu não sei se eu quero estar com você para sempre. Estou com você por culpa das crianças. Mas agora esse homem conheceu Jesus. Jesus entrou na vida dele e me mudou. Então entramos em um processo de perdão profundo. E nos casamos em outubro de 2012. Aquilo que era improvável aconteceu. Jesus mudou a nossa história, renovou o amor que eu tinha por ela e dela por mim, e nos transformou verdadeiramente em uma família, em um casal, entendendo que eu e ela somos somente uma só carne. E todos os dias que eu tenho oportunidade, eu tento honrar essa mulher, que eu quero agora chamar ela para que vocês conheçam, a Débora, a minha amiga e minha esposa, companheira.
companheira de muitas lutas e guerras. Você que chegou agora, dê seu like, fica até o final, compartilha essa live, gente, é forte. Boa Presta atenção noite. agora. Eu quero ser breve, mas bem sucinta. Aos meus 14 anos eu havia entregado a minha vida a Jesus. Eu havia descobrido que o homem a quem eu chamava de pai, na verdade não era o meu pai. Eu era fruto de uma mentira da minha mãe e do meu padrasto. Aos 18 anos eu conheci o Orlando e comecei a andar no padrão do mundo. Muitas vezes com um pé fora e outro dentro da igreja. E eu pensava, não, as coisas que Deus tinha para mim, talvez não sejam para mim, talvez sejam para minha filha. E minha filha que se apresentará diante do Senhor com as suas mãos limpas. Mas dentro daquela UTI, depois de receber a notícia da morte cerebral dela, eu pedi para vê-la pela última vez. Pergunte a um órfão o que é um abraço de um pai. Me aproximei. Enquanto eu caminhava naquele corredor, eu pude me lembrar do dia que ela nasceu. Eu me lembrei do sonho dela de trabalhar no IBAMA e cuidar de animais. No dia que ela me chamou de mãe pela primeira vez. Quando eu me aproximei do leito dela, então eu comecei a tocar os pés dela. As mãos dela. Os olhos dela não se fechavam direito. E eles vieram colocar os esparadrapos. E eu coloquei a mão no coração dela e eu falei, filha, a mamãe te ama e para sempre eu vou te amar. Nós doamos o seu coração porque você não vai mais precisar dele. Mas eu vou orar. E vou pedir ao Senhor que Ele pegue na sua mãozinha e te leve aonde o seu irmãozinho está. E a partir de hoje eu volto para os pés do Senhor Jesus. Mesmo que o seu pai não me entenda, mesmo que o seu pai me abandone, eu abro mão do seu pai para um dia, assim como vocês, ter a oportunidade de abraçar meus filhos de novo. Eu falei aquilo porque naquele tempo, o Orlando não queria saber de Jesus, não queria entregar a sua vida a Jesus. Quando eu saí daquela UTI, eu deixei o meu coração ali junto com ela. Então eu comecei a pensar que eu não veria o dia do seu casamento. Eu não seguraria os seus filhos nos meus braços. Eu não veria os meus netos. Eu não tinha mais por quem viver. Eu não tinha por quem levantar todas as manhãs. E a única coisa que eu falava era: Deus, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu não fui a mãe que o Senhor queria que eu fosse. Me perdoa por não ter, Senhor, ouvido a Tua voz e seguido os Teus caminhos, Senhor. O que vai ser de mim? Um casamento totalmente destruído sem a presença de Deus. A única coisa que eu tinha de boa na minha vida eram os meus filhos. Naquela UTI, verdadeiramente, eu entreguei meu coração a Jesus. Cada vez que eu dobrava os meus joelhos para orar, saíam gemidos inexprimíveis. Mas a fidelidade de Deus é eterna. E naquele dia no hospital, Ele falou para mim que não me abandonaria. E Ele permaneceu comigo todos os dias da minha vida. E
todas as vezes que eu procurei a Laura e o Orlandito dentro do meu coração, eu encontrei o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, me falando: não temas, porque eu estou contigo. Não existe um lugar onde a misericórdia, o amor e o perdão do Senhor não possam te alcançar. Não existe um coração quebrado que não possa ser transformado. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe mais viver. Era preciso entregar uma folha em branco, confiar no Senhor e deixar que Ele escrevesse uma nova história. Mas como confiar num marido que teve 13 anos para poder caminhar ao seu lado? Acreditar que em um momento da vida dele realmente ele foi tocado. Eu confiei no Senhor, eu acreditei. E as coisas passadas ficaram para trás. E eis que tudo o Senhor se fez novo na nossa vida. O perdão, ele não é um sentimento. Não é que eu tenha amnésia e eu não lembre de tudo que passamos juntos. Mas eu decidi caminhar com Ele e deixar que o coração dele fosse tomado pelo Espírito Santo de Deus. E vivi e vivo momentos extraordinários no meu casamento. Eu posso falar para vocês, porque ninguém mais conhece um homem do que a sua esposa. Eu posso olhar para ele e falar: ouçam o que ele fala, porque eu sei quem ele é e o que o Senhor derramou sobre a vida dele. Depois do Senhor restaurar o nosso casamento, restaurar a nossa casa, Ele começou a se levantar e falar novamente que nós seríamos pais. Mas como voltar a ser feliz? Como voltar a sorrir? Quando Deus, Ele promete algo, Ele é instantâneo, mas não imediato, por causa da dureza do nosso coração. Muitas pessoas próximas de mim falavam: não, Débora, esquece esse negócio de ser mãe, aproveita e vai fazer uma faculdade. Ah, não, filho dá muito problema. Filho, essa geração está perdida. E eu falava: não, eu sei o que é ter um jardim com flores. Não, você agora pode ser influenciadora, você pode ser isso, você pode ser aquilo. Os meus filhos nunca foram um peso para mim. A Laura e o Orlandito nunca foram contas para pagar. Eles foram a graça derramada na minha vida, para que eu descobrisse o que era o amor verdadeiro, o que era amar e ser amada, o que era ter uma família, porque eu não tive quando criança. O grande mal desse século não é o espírito de Jezabel que reina. O que reina nesse século, na nossa geração, é o espírito do eu. Satanás tem inundado os nossos corações e nos tirado do lugar de mãe, da que protege a próxima geração, e nos colocado para buscar coisas periféricas, e deixado os nossos filhos nas mãos de pessoas que trazem as suas próprias más experiências e marcam o coração dos nossos filhos. Somos a geração de mulheres que coloca os pais no asilo, os filhos na creche e levamos o cachorro para passear. Porque ser mãe de pet dá status. Você coloca ele sentadinho ali, coloca comida, coloca água e ele vai abanar o rabinho toda vez que você chegar. Agora, ser mãe dos próximos adoradores e dos próximos proclamadores da palavra dá trabalho. Aonde está o nosso coração, geração de mulheres hoje?
Não suportamos ouvir uma repreensão do nosso marido, mas suportamos ouvir humilhações de um chefe. Falamos que doamos as nossas vidas ao Senhor, queremos servir a casa do Senhor, mas não queremos servir os nossos filhos. Não queremos servir os nossos maridos. Porque afinal o mundo fala que os nossos maridos são os nossos matadores de sonhos. Os nossos maridos são os nossos adversários nos dias de hoje. Sendo que o Senhor, aquele a quem nós dizemos que amamos, colocou eles no lugar de cabeça da nossa família. Eu falo que verdadeiramente um casamento só acaba quando a mulher desiste do casamento. Quando ela está fora do propósito. Então o que Satanás fez? Eu vou tirar a mulher de dentro de casa. Eu vou tirar ela da guarda dos seus filhos e vou atacar a próxima geração e matar ela. Nunca se ouviu falar tanto de abuso infantil e de suicídio infantil. E clínicas de psicólogos tão cheias de crianças de 8 anos de idade, porque simplesmente elas não sabem o que é, quem elas são. Porque elas perderam a identidade, elas perderam a referência, elas perderam as suas mães dentro de casa. Vocês podem falar, não, para você é fácil falar assim, não. Quando eu engravidei do Orlandito, eu estava na melhor fase da minha vida profissional. E eu larguei tudo, por tudo. Eu falei, eu quero ficar em casa. Porque eu quero ter uma gestação diferente, eu quero educar os meus filhos num caminho diferente. E esses 2 anos do Orlandito, que eu fiquei em casa, foram os 2 anos mais extraordinários da minha vida como mãe. São essas lembranças que eu trago no meu coração. E não as lembranças da roupa, da nova coleção. Seus filhos não precisam, os nossos filhos não precisam de brinquedos caros. Eles não precisam de roupas da moda. Eles precisam de um lar. Quando o pai e uma mãe se separam, um filho não tem para onde voltar, ele não tem um lar para voltar. Ele apenas volta para a casa ou da mãe ou do pai. Eu costumo dizer que o homem, nós somos a estrutura de uma casa, o lar é uma casa, o homem é o telhado, Cristo é a base. E nós mulheres somos as paredes. Se nós estamos estabelecidas na rocha que é Cristo, nós suportamos o vendaval. O teto pode voar, Cristo vem e se posiciona no lugar. Mas quando nós, mães, mulheres, saímos da essência que Cristo reservou para nós, nós deixamos a próxima geração totalmente desprotegida, sem nenhuma parede. E quando nós nos encontrarmos com Cristo naquele dia, que os olhos de fogo dele atravessaram os nossos olhos, ele vai perguntar, o que você fez da geração que eu te dei, da próxima geração? Não, Senhor, eu preguei no meu trabalho, eu fiz muitas coisas, muitas pessoas aceitaram Jesus, sim, mas e o que eu dei nas tuas mãos? E o que eu gerei no seu ventre, e o que eu soprei no seu ventre, aonde está? Perder a Laura me doeu muito, mas não prepará-la para o Senhor Jesus me atormentou durante muito tempo. Não tenham medo de fracassar naquilo que não é importante para Deus. A sua família é importante para Deus. O seu marido é importante para Deus. Os seus filhos são herança do Senhor. E cada um de nós prestaremos conta para Ele. Eu decidi ir na contramão de tudo que as pessoas falavam. Porque eu sabia o que era ter uma família. Para mim ser mãe de novo, era preciso entrar num tratamento de FIV. E havia uma palavra de Deus sobre a minha vida, de que eu seria mãe de novo. Só que quando o Senhor liberou aquela palavra, Ele não me contou todos os processos que eu passaria.
eu tive inúmeros negativos. E nessa caminhada eu tive mais 3 abortos espontâneos. Cada negativo eu juntava os cacos do meu coração e eu falava uma palavra de Deus sobre a minha vida. Há uma palavra de Deus sobre a minha vida. Cada vez que eu abortava um bebê, eu falava uma palavra. Ele liberou dos céus. O Rei da Glória inclinou o seu cetro de misericórdia sobre a minha vida, sobre a minha família. E é uma palavra sobre a minha filha, sobre a minha vida. E eu vou lutar até o fim, porque eu o conheço. Eu sei quem Ele é. E eu sei de onde Ele me tirou e para onde Ele pode me levar. E eu vou seguir até o fim. Forte, Brasil, compartilha o máximo de pessoas. É forte. Eis que o Rei da Glória, Ele pode pegar o luto e transformar em alegria. Ele pode pegar as muralhas da sua cidade que estão destruídas e reconstruí-las. Basta você crer. E agora eu quero mostrar mais um vídeo para vocês. Preste atenção, Brasil. O Brasil está chorando, vivendo perseguição. Patriotas injustiçados, mas a força na oração. Aqueles que semearam o mal colherão da mão de Deus, pois sua justiça é firme, Ele ouve os filhos seus. É tempo de orar, é tempo de clamar. A esperança não morreu, o Senhor vai operar. Se o inferno se levanta, Deus é quem tem o poder. Brasil, não desista, nós vamos vencer. O justo ora e move os céus, a resposta vai chegar. Deus está no controle, nada pode nos calar. Quem não se arrepender verá. Nosso Deus é o Deus de milagres. Essa live para quem acredita em milagres. Benjamin 2017. Seu favor. É tempo de orar, é tempo de clamar. A esperança não morreu, o Senhor vai operar. Se o inferno se levanta, Deus é quem tem o poder. Brasil, não desista, nós vamos vencer. Se meu povo que é chamado pelo meu nome se humilhar, orar, buscar sua face e se converter, Ele ouvirá do céu, Ele virá com restauração. O Brasil será curado, levantado pela sua mão. É tempo de orar, é tempo de clamar. A justiça. Deus restituiu a família. Você viu aí, teve perdas, teve um encontro com Deus e restituiu. Marcharemos, é hora de avançar. Com Deus na liderança, vamos triunfar. Aleluia, Deus é Deus de promessa, Brasil. Existe um lugar no coração de Deus onde todas as coisas se fazem nova. Eu quero deixar apenas uma palavra para vocês. Lutem pelos seus filhos. Ganhem o coração deles todos os dias.
Aqui quem fala para vocês é uma dona de casa que decidiu viver o melhor que Cristo preparou. Eu trabalho todos os dias para que esse rapaz chamado Emanuel encontre Jesus, para que ele seja um pai extraordinário, para que um dia, se a sua filha for a minha nora, ela possa olhar nos meus olhos e falar: obrigado, sogra, valeu. Eu trabalho todos os dias para que o Benjamin experimente uma família curada e sarada pelo sangue de Cristo Jesus. Para que, se a sua filha for a minha nora, ela fala: e aí, sogrona, valeu. Eu trabalho todos os dias na minha casa, eu me derramo para que a Manuela olhe para mim e veja o quanto é bom cuidar dos filhos e da família. Para que ela olhe para mim e fale: mamãe, eu quero ser como você. Para que o meu genro possa chegar e protegê-la e ela entender que ele é o cabeça e ela é a ajudadora da casa. Resgatem o coração do filho de vocês. E eu tenho certeza que o Senhor derramará graça e poder na vida de vocês. Muito obrigada. Brasil, você viu o testemunho muito forte, né? Eu, falar a verdade, sim. Se você não entendeu esse testemunho, o que Deus quer com o Brasil, o que Deus quer com esta nação, misericórdia. Você viu que veio uma mulher aqui, veio com comentários indesejados aqui no nosso canal. A pessoa não entendeu. Não entendeu. As pessoas estão tão fixadas, bitoladas em política. Queridos, eu sei o que é o melhor para o Brasil. Tô orando pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas algo muito importante que Deus quer da nação. O que Deus quer da nação. Sabe por que nós estamos passando por isso? Muitas vezes esse pesadelo na nação. Ou muitas vezes você está passando por um processo na sua casa, na sua família. É porque Deus quer que você se arrependa. Se aproxima de Deus e Deus vai se aproximar de você. Viu? O pastor passou por um momento muito difícil. Perdeu seus filhos para ter um encontro com Deus. Quando ele teve um encontro com Deus, aí Deus restituiu a sua família, dando novos filhos. Infelizmente, meu amado, esta live, muitas pessoas não acessaram, sabe por quê? Porque não é interessante, porque elas perderam o foco. Estão olhando muito para a terra, esquecendo dos céus. O Brasil só vai mudar se o Brasil se arrepender. Desperta tu que dormes. Você que tem visão espiritual, tá entendendo o que eu estou falando? Quero desafiar você a compartilhar o máximo de pessoas. Compartilha, deixe seu like. E você que precisa de um milagre, acredita, o meu Deus, o nosso Deus é o Deus de milagre. Amém. Compartilha nos grupos, no WhatsApp. Não deixe a live morrer. A nossa luta não é contra sangue, nem contra carne, mas contra principados e potestades. Nós estamos numa guerra espiritual. E muitas vezes nós estamos passando pelo processo. É porque Deus quer que você volte à essência, volte à origem. Quem pisou no santo dos santos, em outro lugar não pode pisar. E o que Deus quer do Brasil? Arrependimento. E muitos ainda não perceberam isso. O homem não vai salvar o Brasil. Quem vai salvar o Brasil é uma igreja que se arrepende, uma igreja que confia somente em Deus. Que Deus abençoe. Se foi edificante, compartilha nos grupos, no WhatsApp, no Telegram, e dá um glória a Deus misturado com aleluia. E amanhã estou de volta às 15 horas.